Violência doméstica, abuso sexual e um homem invisível que tá a fim de ir atrás da sua presa até as últimas consequências. O aguardado reboot do filme O Homem Invisível já está em exibição nas telonas. Mas e aí, o filme vale a pena mesmo? Quais são as principais lições que essa produção tem para trazer pra gente hoje, em meio à era do Me Too? Vamos bater um papo reto sobre essa produção que é de arrepiar os fios do cabelo agora. E aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. A produção Homem Invisível já está em exibição nos cinemas e mais uma vez a atriz Elisabeth Moss tá passando perrengue, tá sofrendo na mão de boy lixo. Se você não sabe, ela é a protagonista da série The Handmaid's Tale, que é uma série muito premiada, vencedora do Emmy Award, e aqui agora ela está tentando fugir, escapar do seu ex-namorado, um homem violento, muito agressivo e que também tá a fim de trazê-la de volta para sua vida, mas é claro, ele vai fazer isso das piores formas possíveis. A produção é dirigida e roteirizada por Leigh Whannell, que é o mesmo responsável pelo roteiro do filme Jogos Mortais, que vocês conhecem muito bem. Essa produção se tornou uma franquia de sucesso nos anos 2000 e aqui ele traz a mesma qualidade fílmica do primeiro filme para esse roteiro que readapta esse antigo clássico do terror, que é uma adaptação do livro homônimo escrito por H.G. Wells. A obra literária na qual a produção é baseada foi lançada em 1897 e já trazia uma temática bem vanguardista. E a produção aqui foi totalmente atualizada, trazendo não apenas uma nova roupagem se tratando da parte tecnológica da transformação do homem em um homem genuinamente invisível, bem como também ao abordar uma temática que está muito em voga, que tem sido debatida não apenas dentro do cinema, mas que também em virtude desse debate cinematográfico também tem sido debatido de maneira muito mais ampla entre a sociedade. Eu estou falando, é claro, de abuso sexual e também abuso doméstico. Mas antes da gente continuar esse papo, aproveita que você já está aqui e assina o meu canal, bota o sininho para funcionar para você sempre receber atualizações de vídeos novos e é claro, não esqueça de deixar o seu comentário super bacana, aquele like que me ajuda pra caramba também e é claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E aqui a produção traz uma roupagem ainda mais contemporânea para esse clássico literário, resgatando a premissa do filme de 1933 e, é claro, trazendo um corpo ainda maior. Desde a era Me Too, quando as atrizes de Hollywood começaram a se pronunciar a respeito do comportamento abusivo do produtor cinematográfico Harvey Weinstein, que foi responsável não apenas pela carreira promissora de tantos atores aí, como também foi o responsável pelo Oscar de muitos filmes bem consagrados e até mesmo de muitos atores. E quando toda essa bagunça acabou sendo jogada no ventilador, é claro que desde então falar de abuso sexual nunca mais foi a mesma coisa. E o cinema tem tentado trazer essa premissa de maneira muito mais evidente, principalmente agora que o grande nome de Hollywood simplesmente caiu. Vale a pena também dizer que ele acabou sendo condenado por estupro também recentemente. E é claro que, em virtude de toda essa transformação que a indústria tem sofrido desde as revelações feitas por essa pancada de vítimas, a coisa nunca mais foi a mesma, até mesmo nas produções cinematográficas. Se antes se falava de abuso sexual de maneira um pouco mais efêmera e subjetiva, agora tudo é trazido como um grande tapa na cara. E é isso que eu mais gostei da produção, porque não apenas reinventou um clássico de ficção científica barra terror barra thriller, como também trouxe um assunto que precisa muito ser debatido, não apenas para quem é cinéfilo, como para quem está produzindo filmes, mas é claro, para a sociedade de forma geral. De certa forma, o Homem Invisível, ainda que ele mescle esse efeito um pouco mais surrealista por trazer a abordagem da ficção científica sobre uma ótica um pouquinho mais exacerbada, que é justamente a transformação de um homem em uma figura totalmente invisível, apesar do filme trazer essa abordagem que foge um pouquinho do cerne real, a essência da produção, o coração dela
é genuinamente real. É uma temática que precisa ser tratada cada vez mais, até porque todo mundo precisa saber como é genuinamente viver na pele de uma mulher que está sob constante ameaça e principalmente está o tempo todo fugindo de assédios. No caso da personagem da Elizabeth Moss, a gente vê que aqui ela tem uma relação abusiva com o seu ex-namorado, né? Ela acaba fugindo de casa, como ela vê que não tinha solução nenhuma dela finalmente conseguir encerrar esse relacionamento de uma forma mais digna, né? Ela acaba optando por fugir e aqui na trama ela acaba se escondendo também na casa de um amigo, contando com o apoio da sua irmã. Só que ela passa o tempo todo muito aflita, com receio de que ele venha atrás dela. E a gente percebe que pela reação dela, ela já deve ter tentado escapar dele algumas vezes e ele sempre conseguiu reencontrá-la. E dentro dessa trama a gente vê a personagem tentando lidar com todos os traumas e todas as sequelas de ser uma vítima de abuso doméstico e abuso sexual, e dentro desse contexto ela acaba tendo que encarar esse cara que tá voltando tecnicamente da morte para atormentar a sua vida e inclusive daqueles que ela ama. E essa confusão vai acabar despertando na personagem da Elizabeth Moss, que se chama Cecília. Ela aqui está sangue nos olhos e cansou de ser a vítima e vai começar a buscar não apenas respostas, mas formas de não apenas se defender, se proteger e até mesmo garantir a segurança e a tranquilidade daqueles que a amam. E eu adorei a roupagem que a produção trouxe para as telonas. Eu confesso que eu não estava esperando que Homem Invisível fosse um filme tão bom assim. Os últimos lançamentos da Blumhouse foram de caráter um pouquinho duvidoso, mas eu já consigo perceber que, em se tratando de circunstâncias um pouquinho mais realistas e realmente relacionáveis com o público, a Blumhouse tem uma facilidade muito maior para tratar. Em se tratando desse filme, esse filme me lembrou muito uma produção que eu assisti lá no Festival de Sundance, que eu espero que, em virtude do sucesso de O Homem Invisível, essa produção também chegue aqui no Brasil. Esse filme que eu tô falando, que eu assisti no Festival de Sundance, se chama Run, Sweetheart, Run, e conta a história de uma menina, uma jovem negra muito bonita, que acaba saindo num encontro com um belo rapaz. O ator que interpreta esse personagem fez parte de Game of Thrones, ele era o peguete lá da Cersei Lannister, é aquele peguete que era um pirata e que sonhava se tornar rei ao lado dela e tal, e a Cersei usa ele como uma espécie de objeto sexual já nas últimas temporadas de Game of Thrones. E esse cara tá aqui interpretando esse galã, esse garanhão tão bonito, que no final das contas se revela um genuíno monstro que está disposto a não apenas acabar com a vida dessa jovem, abusá-la e matá-la, como ele também possui não apenas um histórico de abuso sexual de jovens negras e possui também uma origem muito obscura. Essa produção traz uma temática muito parecida com a de Homem Invisível, que é justamente mulheres sendo assediadas e também fugindo de predadores sexuais que estão tentando acabar com a vida delas. E eu percebi que, assim como no Run, Sweetheart, Run, a Blumhouse conseguiu acertar no teor da construção do terror e do thriller, entregando uma história que é totalmente identificável e também muito realista. Essa mesma fórmula que eles usaram ali, trazendo também outro tipo de elemento fantástico, eles pegaram essa mesma fórmula e replicaram aqui. Replicaram entre aspas, até porque essa produção é uma adaptação de um livro que foi lançado há muitos anos atrás, como eu falei para vocês, mas o mesmo padrão da narrativa é trazido aqui para O Homem Invisível e mais uma vez funciona muito bem. Essa fórmula que eles trouxeram não torna a produção uma espécie de repetição, o filme não é repetitivo, não é uma espécie de déjà vu, como se eu já tivesse visto aquela mesma história antes. É um filme que consegue se consolidar como uma adaptação que é não apenas genuína dentro do gênero em que ela se encontra, como uma adaptação de um livro, como também é uma produção autêntica por sua conta própria. É um filme que, em se tratando de jumpscares, ele consegue gerar isso mesmo, ao mesmo tempo que também é um filme que pode conter gatilhos para mulheres que já foram vítimas de violência doméstica e abuso sexual.
Mas antes de eu chegar nessa parte dos gatilhos que o filme traz aqui nos cinemas, eu quero fazer um convite bem legal para vocês, gente. Se você tá afim de investir na sua carreira profissional, tá afim de investir num idioma, quer aprender inglês e quer deslanchar na sua carreira, eu creio que o curso da Carol Capel, que é Carol Me Ensina Inglês, é ideal para você. O curso dela é super conceituado, ela possui alunos que estão realmente deslanchando nas suas carreiras e além disso, o curso dela conta com 7 módulos que podem ser distribuídos ao longo de 7 meses. Então é um curso bem rápido de ser feito e de acordo com a sua disposição, você consegue cumprir essa tarefa em tempo bem hábil. E indo mais longe, o curso dela conta com o básico do inglês ao mais fundamental, fazendo com que você saia com uma bagagem de ensino muito rica que não apenas vai te ajudar na sua vida profissional, como vai te ajudar também na sua vida pessoal, além de, é claro, preparar você para aquelas famosas e tão sonhadas viagens para fora do Brasil, né? Se você está pensando em fazer uma viagem para fora do Brasil, é muito legal esse curso também, porque ele traz um módulo totalmente dedicado para isso e é claro que esse é um dos principais requisitos de todo mundo que quer aprender um idioma novo, né? Então, se você ficou interessado, eu vou deixar todas as informações aqui no primeiro comentário para você não perder mais tempo e já dá uma guinada na sua vida. Agora, e se tratando dos gatilhos que o filme Homem Invisível traz, eu falo isso porque eu também sou uma sobrevivente de assédio sexual e uma cena tão pequena e tão simples, é uma cena que nem tem tanto propósito de assustar a audiência assim, foi um gatilho muito grande para mim. Eu confesso que não apenas eu levei um susto muito grande naquela cena, como aquilo também me trouxe à memória uma das vezes que eu sofri assédio sexual. Então é um filme que traz alguns gatilhos que podem ser perigosos para mulheres que também são sobreviventes desse tipo de crime. Mas eu acho que é uma produção que vale a pena você assistir, porque ela não apenas confronta a audiência em relação a como as mulheres são vistas e são tratadas em relacionamentos amorosos, até como confronta a audiência em relação a como as mulheres também são vistas todas as vezes que elas decidem abrir a boca e compartilhar a sua história. Quantas vezes a gente viu mulheres sendo marginalizadas e até mesmo criticadas de maneira muito dura por contar as circunstâncias que elas sofreram, tanto de abuso doméstico como de abuso sexual. Algumas das coisas mais comuns que nós mulheres já ouvimos é: qual era a roupa que você estava usando? Você tem certeza que isso não é impressão sua, que isso realmente aconteceu? Ou seria mesmo uma impressão que você teve? Será que você não estava no lugar errado, na hora errada? Essas são apenas algumas das inúmeras questões que as mulheres acabam ouvindo todas as vezes que elas decidem contar a sua história. E fora, é claro, uma das principais, que é sempre a acusação de que, na verdade, tudo que ela está contando é uma grande mentira e é justamente para chamar a atenção dos outros. E a produção O Homem Invisível, ao tratar a temática de maneira um pouquinho mais sanguinária e mais brutal, mostra que não apenas as histórias das mulheres precisam ser ouvidas, como a sociedade precisa se manifestar toda vez que estiver diante de circunstâncias que aparentam ser abusivas. Aqui a gente tem uma mulher que acabou sofrendo sozinha, não compartilhou o que ela sofria por medo de ser julgada e depois de um tempo acabou sendo até mesmo criticada por se abrir a respeito disso. Até que eventualmente a verdade vem à tona e o resto é história. Mas é muito legal uma produção tratar a temática assim como o filme Run, Sweetheart Run trata isso de maneira muito mais categórica. Eu gostei do fato de Homem Invisível realmente abordar isso. É um filme com o qual as mulheres vão se identificar muito e é um filme que também vai gerar um desconforto, tanto no público feminino como também no público masculino, fazendo com que a gente comece a reavaliar as nossas posturas. Além disso, a produção explora bem, de maneira muito rápida, mas também muito certeira, como é o comportamento psicopata de um homem que agride mulheres. A produção realmente confronta os nossos conceitos, os nossos paradigmas e os nossos preceitos, derrubando também alguns preconceitos. Eu adorei o filme, acho que todo mundo precisa assistir. É um filme que, em se tratando de qualidade técnica, ele está realmente muito bom, vai te assustar também, vai produzir uma experiência que, em se tratando de entretenimento, é muito boa, à medida que também vai promover algumas reflexões muito importantes para o momento que nós estamos vivendo. É isso aí, pessoal. Eu sou a Rafa Gomes. Não deixem de me seguir lá nas minhas redes sociais. Estou no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Um beijo para vocês e até a próxima.